Olá pessoal, hoje vamos ver o artigo 2º do Código Penal, que trata sobre a lei penal no tempo e os conflitos dessa lei penal em confronto com outras normas. A primeira coisa que a gente vai ver sobre esse tema é a redação do artigo. Vamos lá. Artigo 2º do Código Penal, então, diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, vamos devagarzinho para a gente poder entender. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Então, se eu tenho uma lei posterior que deixa de considerar um fato como crime, ninguém mais pode ser punido por ela, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Cessam os efeitos penais, a pessoa volta a ser primária, ela não responde mais por nada no âmbito penal, e só no âmbito penal, porque os efeitos civis ainda continuam, ou seja, um dano moral continua a valer mesmo se a lei não considerar mais aquele fato como crime. O parágrafo único desse artigo fala o seguinte: a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. É o que a gente viu no artigo 1º, é a retroatividade benéfica da lei, que está também no artigo 5º, inciso 40 aqui da Constituição Federal, que fala o quê? A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Desse artigo 2º, a gente vai ter 4 implicações dele, estudando já aqui os conflitos de lei no tempo. Quais são esses 4 itens que a gente vai estudar hoje? Vamos devagarzinho, vamos começar pelo primeiro deles. Abolitio criminis. O que é isso? Abolitio criminis. Abolitio criminis, senhores, o próprio nome já diz. Se a gente olhar bem o nome, a gente vai conseguir entender o que é isso. É abolição do crime. Sem crime, tirar o crime, não ser mais crime. É o que está aqui no caput. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Isso é abolitio criminis. Uma lei que vem para tirar um fato que já era crime. A lei nova descriminaliza o crime que até então estava vigente. Essa lei ela vai retroagir sempre, até nos casos que já foram julgados. Se alguém já foi julgado e condenado por um crime e depois vem uma lei dizendo que isso não é mais crime, essa lei retroage até para esses casos que já foram julgados. Vamos fazer um desenho para que a gente possa entender bem o que acontece aqui então nesse fato. Primeiro vamos fazer a nossa linha do tempo. Aqui está a nossa linha do tempo, tá certo? Vamos dizer então que aqui, bem no comecinho, eu tinha uma lei que definia o crime de adultério, certo? Então, bem no começo eu tinha uma lei que definia o crime de adultério. Um pouco mais para frente aqui, já no ano de 2003, o nosso elemento cometeu um fato. E esse fato foi justamente o adultério, tá certo? Então, em 2003, o nosso agente cometeu um fato que foi o adultério. Só que aqui em 2005, pessoal, em 2005 surgiu uma lei nova que falou que o adultério não é mais crime. Então, em 2005, surgiu uma lei nova que diz que o adultério não é mais crime. Ele descriminalizou a conduta do adultério. E esse processo, na nossa primeira hipótese, foi julgado. Eu vou fazer a nossa primeira hipótese de uma outra cor, só para a gente poder visualizar. Foi julgado aqui no ano de 2010, que é o julgamento. Tá certo? Bom, pessoal, o que ocorre aqui então? Ele cometeu um fato, enquanto tinha uma lei que determinava que isso era crime, adultério, que nem a gente estudou antes, precisa ter uma lei para falar que é crime, e ele cometeu esse crime, está aqui, adultério.
Só que em 2005 veio uma lei que falou que isso não é mais crime. O que vai acontecer então com esse sujeito? Essa lei nova, que foi mais benéfica a ele, que é uma abolitio criminis, que excluiu um crime, ela vai ter um efeito de voltar no tempo. Ela vai voltar no tempo e vai atingir todos os fatos que ocorreram para trás dela, inclusive o fato cometido pelo nosso sujeito X. Então o X, no dia que ele for julgado aqui, ele não vai mais responder por esse crime, vai ser extinta a punibilidade dele, ele vai estar livre, leve e solto. Aqui no julgamento, o X não é condenado, tá certo? Ele é extinta a punibilidade dele, ele não responde mais por nada. Mas vamos complicar um pouquinho, e aí a gente vai usar uma outra cor para vocês entenderem aqui o que eu quero explicar. Aqui, ó, nesse ponto tracejado, ocorreu o julgamento do réu. Esquece agora aqui 2010. O julgamento dele ocorreu em 2004. Tá? E ele foi aqui, o X foi condenado. Tá? Nós temos uma condenação para o X aqui em 2004. E ele começou a cumprir a pena dele, desde 2004 ele estava cumprindo a pena dele. Tá certo? Ninguém fez recurso. Em 2004 mesmo, a sentença dele foi confirmada, ou seja, não cabia mais recurso, e ele estava cumprindo a pena dele nesse espaço azul. E agora, o que acontece então, se em 2005 surge uma nova lei que diz que o adultério não é mais crime? Senhores, assim como está escrito aqui no artigo 2º, essa lei, ela vai retroagir mesmo com o trânsito em julgado da lei anterior, ou seja, ela vai voltar e vai dizer: X, você não precisa, aqui em 2005, você não precisa mais cumprir a sua pena. O X está livre. Ele pode agora voltar a ser um réu primário, não vai mais precisar cumprir a pena dele de adultério. Porque eu tive uma lei, uma abolitio criminis, que liberou o X de cumprir então a pena dele. A partir daqui cessam todos os efeitos penais. Na área penal ele não responde mais por nada. Mas aqui a gente tem que ter atenção a um ponto. Desaparecem os efeitos penais, não os efeitos civis. Se aqui no ano de 2004, a mulher do X entrou com uma ação de danos morais lá na área civil e essa ação foi vitoriosa, essa ação não perde o valor. Ela vai funcionar, ela vai valer mesmo depois dessa lei que diz que não é mais crime. Porque ela só cessa os efeitos penais. Para cessar efeito civil tem que estar expresso na lei. Essa então é a abolitio criminis. É uma lei que vem para excluir um crime que existe. E essas são as implicações da abolitio criminis. O segundo fato que essa lei pode gerar é a novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Se a gente for tentar ler, mesmo que não souber o latim, já dá para a gente perceber o que é. Ó. Novatio, nova. Legis, deve ser lei. E in melius, melius parece melhor. Então, uma lei nova, melhor. E é exatamente isso que significa novatio legis in melius. Como a gente está estudando o conflito de normas, a gente está querendo saber o que acontece quando essa lei aparece no meio de outras leis. Então, senhores, nós vamos ter de novo aqui a nossa linha do tempo. Vamos fazer novamente uma linha do tempo aqui. E nós vamos ter agora um fato. Tá certo? Aqui nós temos a primeira lei. Essa lei aqui definia, vamos pegar um fato qualquer aqui. Vamos pensar no furto. Essa lei aqui definia que o furto tinha uma pena mínima de 2 anos até 8 anos. Tá certo? Furto. Essa lei aqui. Aqui o X comete o furto. Tá? Aqui o X comete um furto. Ocorre que aqui no final nós vamos ter o julgamento dele para saber como que fica então essa situação. Ocorre que aqui no meio vai surgir a novatio legis in melius. Vai surgir uma lei mais branda. Surge uma lei mais branda. Ela não exclui o crime,
mas ela deixa o crime melhor. Ou seja, essa lei vai dizer que o furto é agora a pena de 1 a 4 anos. Ela diminuiu pela metade. Os senhores estão vendo da lei passada? Diminuiu pela metade os anos aqui que ele vai ter que cumprir. Então essa foi uma lei mais branda que surgiu durante o julgamento dele. Aqui está o fato que ele cometeu, aqui está o julgamento, e no meio disso surge uma lei mais branda. O que acontece nessa situação? Lembra que sempre a lei retroage para ajudar o réu? Vai acontecer exatamente isso. Esta lei aqui, ela vai voltar no tempo, ela vai ser retroativa, ela volta, ela anda para trás, ela retroage, volta no tempo e alcança esse fato que o X cometeu, esse furto aqui. Ou seja, no dia do julgamento dele, aqui na frente, ele vai responder então por uma lei, vai ser condenado de 1 a 4 anos e não de 2 a 8. Ele responde já pela lei nova. E se nós colocarmos o julgamento para trás, igual nós fizemos no outro exemplo, colocamos aqui o julgamento dele aqui. A lei também, mais benéfica, vai retroagir para alcançar um fato que já foi julgado, tá certo? A novatio legius in melius, ou seja, uma lei nova melhor, sempre retroage. Ela é uma lei mais branda, não exclui o crime, mas ela sempre retroage porque ela volta para ajudar o réu. Acho que é bem fácil, não tem muita dificuldade na novatio legius in melius. Agora nós vamos analisar a nossa terceira opção. Novatio legius in pegius. Novatio legius, lei nova. In pegius. Pegius parece prejuízo. Então é exatamente isso, uma lei nova em prejuízo. Uma lei nova pior. Uma lei nova que vem para piorar a situação do réu. O que acontece então nessa novatio legius in pegius? É uma lei que vai fazer exatamente o oposto do que fez a lei passada. Nós temos aqui nossa linha do tempo. Aqui o furto, que é o exemplo que eu estou usando, era de 1 a 4 anos. Vem uma lei nova e fala assim: furto, você vai agora responder por uma pena de 2 a 8 anos. Mudou aquela situação, tá certo? E nós temos aqui o fato. Nesse ponto, o nosso amigo X comete um furto. E agora? Ele vai responder por essa lei anterior, que era melhor, ou por essa lei que veio depois e agravou a pena do crime? Deixou a pena do crime pior. Por qual lei que ele responde? Ele vai responder sempre pela lei melhor. Ou seja, mesmo revogada, esta primeira lei vai gerar efeitos futuros no julgamento lá na frente. Essa lei ela vai andar, mesmo tendo sido revogada, neste ponto aqui ela foi revogada, mas ela continua a gerar efeitos para frente. E como chama isso, pessoal? Para isso, nós damos o nome de ultraatividade da lei. Ultraatividade da lei. O nome é grande, mas não é difícil. Ultraatividade é para frente, para além do que ela poderia ir. Essa lei vai pegar esse fato aqui, e essa lei estava valendo nesse período aqui, ela pega este fato aqui e vai junto com ele até a data do julgamento dele. E vai até aqui. Novatio legius in pegius. Essa lei, ela entra piorando a situação. A partir daqui, está valendo uma lei pior. Só que essa lei pior, ela só vai valer para fatos cometidos daqui para frente. Nunca para trás, só daqui para frente. Se o nosso fato tivesse sido aqui, essa lei já estaria morta. Essa lei não andaria mais para frente, porque o fato foi depois da nova lei. Como o nosso fato é anterior, então o que acontece? Essa lei antiga, essa lei aqui, ela é ultra ativa. Ela vai para frente e alcança o futuro.
Novatio legis impégios. É esse o conflito que pode dar. Uma lei pior acontece e ela não é aplicada para o fato passado, mesmo que o julgamento for depois. Se o julgamento tivesse sido aqui, aí fica mais fácil ainda de entender. O julgamento foi quando estava essa lei melhor, então nem se fala em aplicação dessa outra lei. Só para fatos que aconteceram para frente dela. Nunca fatos que ocorreram para trás. Aqui eu quero abrir um pequeno parênteses para ver com vocês uma coisa que é um nível 2, mas que também não é difícil, tá? Nós vamos ver dois fatos ainda falando aqui da Novatio legis impégios. Desculpa, da Novatio legis impégios, da lei pior. Só que eu vou apagar essa tela aqui para a gente poder ter espaço e para a gente poder entender bem o que eu quero dizer para vocês. Nós estamos trabalhando com lei pior, tá? Acontece que nós temos dois tá? Nós temos dois tipos de crime que pode dar um probleminha na cabeça de vocês, que é o crime permanente e é o crime continuado. Isso aqui a gente vai explicar depois, mas só para entender. Crime permanente é aquele que dura durante o tempo. Por exemplo, um sequestro. Ele começa hoje e vai se estendendo enquanto durar o cárcere ou o sequestro. Crime continuado. Vários crimes um atrás do outro, da mesma forma. O que acontece nessas duas situações quando a gente tem a Novatio legis impégios? Ó, o fato foi aqui. Esse fato se prolonga no tempo. Durante o prolongamento desse fato, surge a lei pior, que piorou a situação do réu. E agora, pessoal, essa lei pior, ela aplica para esse fato aqui para trás ou ela não aplica? Somente no caso desses dois crimes, permanente e continuado, essa lei pior vai valer desde que a permanência ou a continuidade do fato não cesse antes dela, ou seja, não acabe antes dela. Se o fato parar por aqui, aqui acabou o sequestro, essa lei não aplica, mesmo que o julgamento tiver ocorrido aqui. Vou mudar a cor da caneta para vocês entenderem. Se esse fato parar aqui, aqui foi onde acabou o sequestro, o julgamento vai continuar no mesmo lugar. Vamos fazer as ondinhas aqui para vocês entenderem. Essa lei aqui cessou, então, o fato. O que acontece? Essa lei pior vai aplicar aqui. Ela vai ter aplicação, porque o fato acaba durante uma lei pior. Deu para entender? Se acabar, se cessar a permanência ou continuidade, se o crime parar antes da lei pior, não aplica ela. Se parar depois, aplica ela. É essa que é a pegadinha aqui, porque a lei nunca retroage. E vocês podem ver que ela não retroagiu. Na verdade, ela continuou indo para frente. Ela vai pegar o crime permanente continuado porque ele se prolonga no tempo. Entendeu? É bem tranquilo. Vamos passar então para a nossa última possibilidade aqui desse artigo 2º da Lei Penal no Tempo. É a Novatio legis incriminadora. Uma lei nova que incrimina uma conduta. A Novatio legis incriminadora, ela vai trazer uma definição de crime. É basicamente o que a gente viu naquela questão passada. Não tem nem nada de complexidade no Novatio legis incriminadora, por conta do seguinte: eu tenho uma lei aqui e eu tenho uma lei aqui, tá certo? Essa lei aqui definiu um crime, definiu o crime de difamação, difamar alguém. A partir desse ponto, difamação é crime. A pergunta é: essa lei aqui de difamação, ela pode voltar a ser retroativa? Aqui vamos pôr um fato em vez de uma lei. Aqui é o fato, tá? Esse ponto aqui é o fato. Essa lei aqui, difamação, definiu a difamação, ela pode voltar e alcançar uma conduta para trás? Se ela é pior? Só ler aqui, ó, a lei posterior de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se a fatos anteriores. Mas se ela for pior, o que acontece com ela? Não aplica. A lei só volta para beneficiar o réu. Não volta. Essa lei aqui, ela só vai ter aplicação para frente. Se o fato ocorrer aqui,
você vai responder. Se o fato ocorrer aqui, você não vai responder. Tá certo? A novatio legis incriminadora é só isso. Então, olha só, um artigo que parecia complicado, que gera várias e várias hipóteses, é bem simples se a gente for olhar ele com calma. Ele vai trazer para a gente a abolitio criminis, uma lei que tira um crime e ela sempre vai retroagir. Ela vai trazer a novatio legis in melius, uma lei melhor, que surgiu e é melhor, mais branda, ela também vai retroagir, ela volta e vai alcançar o passado. Traz também o crime permanente e o crime continuado na questão da lei pior, só aplica se for depois dela. A lei pior, ela só tem aplicação para frente dela, só se o fato for para frente dela, só se o fato ocorrer para frente dela. Para trás, se o fato for anterior, nunca. E se o fato for anterior, o que ocorre? Uma coisa chamada ultratividade da lei, porque ela explode a barreira aqui da revogação dela e tem aplicação no futuro, somente para o fato anterior. Fato posterior, aplica a lei nova. E por fim, nós vimos a novatio legis incriminadora, quando uma lei define um crime. Se a lei definiu o crime, ela só pode ter aplicação a partir deste ponto. Para trás ela nunca volta. Tá certo, pessoal? Era isso aí. É isso aí o artigo 2º. Se vocês forem ver, isso aqui já mata 80, 90% das questões sobre esses artigos, tá certo? Até a próxima e obrigado.